Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu espero que todos vocês estejam bem e eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está em Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 16. Diz assim a Palavra de Deus: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Nesse texto maravilhoso da carta de Paulo aos Filipenses, o apóstolo descreve para aquela igreja, descreveu, né, para aquela igreja originalmente, mas descreve também para nós qual é o caminho do crescimento na vida cristã. E de uma maneira muito objetiva, Paulo faz isso, mas ele também, logo em seguida, ele fala do crescimento, mas também dos resultados desse crescimento. Em relação ao caminho do crescimento, ele fala de três coisas muito importantes para nós. Primeiro, o desenvolvimento da salvação, e ele diz que nós devemos fazer isso com temor e tremor. Devemos depender totalmente de Deus, é Deus que produz o crescimento, e devemos também fugir de murmurações e também de contendas. Então, o primeiro conselho de Paulo para crescer é desenvolver a nossa salvação, ou desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver é crescer, é progredir, é avançar, é aumentar o conhecimento, ou seja, todos nós devemos buscar de forma intensiva, permanente, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento da nossa fé cristã. Irmãos e irmãs, nós não podemos parar, é uma corrida de resistência, e nós temos um alvo, nós temos um propósito em todas essas coisas. Nós devemos, sem dúvida alguma, desenvolver disciplina, compromisso e, acima de tudo, especialmente, muito amor. Nós desejamos crescer porque amamos o Senhor e queremos fazer a sua vontade e queremos conhecê-lo cada vez mais. William Hendricks diz que o imperativo desenvolvei, usado por Paulo, traz a ideia de um esforço contínuo e vigoroso. É o mesmo que dizer, continuem a desenvolver, tendo como propósito a semelhança com Cristo. Veja o que está escrito, por exemplo, em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o alvo é sermos a imagem do Filho de Deus, a imagem de Cristo Jesus. Devemos ter em conta, irmãos e irmãs, que a salvação é um presente de Deus para nós por meio de Cristo. Não é algo que nós conquistamos, mas Paulo deixa claro que nós podemos desenvolver, sim, a salvação por meio da santificação da vida diária, da vida cristã diária. No final do versículo, Paulo também alerta que nós devemos desenvolver a salvação com temor e também com tremor. Ou seja, com uma profunda reverência a Deus, com humildade, com propósitos corretos, além de sensibilidade e responsabilidade em relação à vontade de Deus. Ou seja, irmãos e irmãs, quanto mais próximo de Deus estivermos, mais nos prostraremos reverentes
diante da sua presença, diante da sua grandeza. Temor e tremor é expresso por humildade, pelo reconhecimento de que nada somos diante do Senhor. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa dependência dele. Em segundo lugar, o segundo conselho que Paulo nos dá, além de desenvolver a salvação, né, com temor e tremor, é que nós devemos depender totalmente de Deus. Primeiro, a gente precisa ter essa consciência. Nós dependemos de Deus. Por quê? Paulo explica, porque é Ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. A vontade de Deus é soberana. Jesus disse, conforme João 15, versículo 5, sem mim nada podereis fazer. Infelizmente, tem muita gente que pensa que pode andar por conta própria, fazer as coisas por conta própria. Isso é um equívoco muito grande. Nós plantamos, nós podemos plantar. Temos esse privilégio de plantar a boa semente, mas é Deus quem faz a semente germinar. A nossa vida cristã é resultado da vontade de Deus, pois Ele efetua em nós tanto o querer como o realizar. Filipenses, na mesma carta, no capítulo 4, versículo 13, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em Deus nós podemos fazer muita coisa, podemos suportar muita coisa, mas Ele é que faz a semente germinar. Deus é soberano, Ele é quem tem todo o poder. O terceiro conselho que o Paulo fala conosco, e que o Senhor fala conosco também, é viva sem murmurar e sem contender. Está escrito lá no versículo 14, fazei tudo sem murmurações nem contendas. É interessante, né, ver essa declaração, esse mandamento de Paulo aqui, em relação à murmuração e contendas. A murmuração e as contendas, irmãos e irmãs, certamente nos impedem de crescer, esse é o detalhe. A murmuração é vista na Bíblia, na verdade, como uma ofensa a Deus. O povo de Deus, quando estava no Egito, por exemplo, murmurava pelas péssimas condições que eles viviam lá. Quando Deus os tirou do Egito, também murmuravam o tempo todo no caminho pelo deserto. Fizeram isso 40 anos. Também murmuramos, mas a palavra de Deus nos recomenda a sermos sempre agradecidos. A murmuração é isso, é como se Deus fosse um traidor. Quando nós murmuramos, fica essa aparência. Então, Paulo, por exemplo, afirmou, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na verdade, o crente sabe que em toda e qualquer situação nós devemos dar graças a Deus, porque Deus não nos abandona, nunca nos abandona. As contendas, no grego, têm sentido de disputas, debates inúteis e até mal intencionados, promovendo divisões, litígios, etc. Como isso, a pessoa que gosta de contender, né, às vezes atrapalha a sua própria vida. Ele pensa que às vezes ele vai incomodar os outros e tal, mas ele atrapalha a sua própria vida. E esse é um conselho de Paulo para que a gente não seja... Não faça contendas e também não murmure. Isso pode impedir o nosso crescimento. Então, aqui estão os caminhos do crescimento que Paulo aborda em sua carta aos Filipenses. Desenvolver a salvação com temor e tremor, depender totalmente de Deus e fugir das murmurações e também das contendas. E aí Paulo conclui, nos versos 15 e 16 do capítulo 2 da sua carta, o que o Senhor espera de nós, os resultados desse crescimento. Quais são esses resultados? E ele então descreve vários resultados. O primeiro deles é vivermos uma vida cristã irrepreensível. O crescimento nos leva a isso, o verdadeiro crescimento nos leva a uma vida com uma conduta
um testemunho de uma conduta cristã irrepreensível. O segundo ponto também é um testemunho cristão sincero. Sincero tem muito a ver com a qualidade interior, com a pureza interior. Ou seja, é um testemunho verdadeiro, é um testemunho íntegro diante de Deus. O terceiro ponto, o terceiro resultado que Paulo aponta lá para os filipenses, é sermos inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ou seja, quando a gente cresce, a gente se mantém inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, como esta cidade, como esse país, como o mundo precisa de pessoas inculpáveis, de pessoas que tenham um testemunho cristão sincero, pessoas que tenham uma conduta cristã irrepreensível. Mas também Paulo fala de um testemunho notável. Na verdade, a tradução de sermos luzeiros, verdadeiros luzeiros no mundo. Devemos ser esses luzeiros. O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Ou seja, nós somos chamados para sermos luzeiros do mundo. E Paulo está dizendo que isto é resultado de um desenvolvimento da salvação, de uma dependência total de Deus e de um coração que não murmura e nem procura contendas. E, finalmente, ele fala da preservação da palavra da vida. Como crentes em Cristo Jesus, nós devemos preservar a palavra no nosso coração, preservar a palavra nas nossas ações, preservar a palavra, dar testemunho da palavra de Deus, sermos de fato e de verdade instrumentos da palavra viva, que sara, que cura e que liberta. Meus irmãos, minhas irmãs, eu espero que todos nós estejamos dispostos, disponíveis nesse tempo de pandemia, um tempo em que a gente está mais recolhido, com mais tempo, que a gente procure desenvolver a salvação. E desenvolver mesmo, desenvolver com humildade, com temor, com tremor, mas desenvolver a salvação. Que a gente procure realmente ser cada vez mais e totalmente dependentes de Deus. Que a gente fuja das murmurações e das contendas. Deus nos dá tudo. Deus tem todo o poder. Ele é o Pai amado que cuida dos seus filhos. Então, este é o caminho do crescimento, que a gente possa trilhar por ele. E aí vamos expressar, testemunhar os resultados desse crescimento que Paulo aponta. Uma conduta cristã irrepreensível, um testemunho cristão sincero, uma inculpabilidade, né, mesmo no meio de uma geração pervertida e corrupta, um testemunho notável, ou seja, sermos luzeiros deste mundo perdido, preservando a palavra de Deus na nossa expressão de vida e, consequentemente, é claro, no nosso coração. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus te dê essa força e que você responda a Deus com a sua vida, trilhando esse caminho do crescimento, mas também trilhando esse caminho do testemunho de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.